Não há nada tão forte quanto uma ideia cuja hora é chegada, disse o escritor Victor Hugo. A escravidão é uma prática nefasta que, infelizmente, acompanhou a humanidade por longos séculos. Não fazia distinção por raça, por cor, etnia. Praticamente todos os povos conquistados viraram escravos dos seus conquistadores. Antes eles eram eliminados. O próprio termo slave vem de eslavos, que foram vítimas da escravidão por séculos também. Com o iluminismo parido do cristianismo, as ideias pela liberdade individual e igualdade foram ganhando mais força, e a noção de um direito natural proposta por Locke plantaria as sementes da abolição da escravatura. Tais ideias tiveram ampla influência nos pais fundadores dos Estados Unidos, e a Declaração de Independência Americana, que eu tenho a cópia aqui, foi sem dúvida um importante marco na luta contra a escravidão. Apesar do fato triste de que alguns dos pais fundadores tiveram escravos, como o próprio Thomas Jefferson, é inegável que as suas ideias foram cruciais para o combate à escravidão. A jornalista Stephanie Schwartz Driver, autora de um livro sobre a Declaração da Independência, afirma: desde a década de 1820, a linguagem da Declaração da Independência e as promessas nela contidas foram discutidas com grande efeito retórico pelo movimento abolicionista. Ela continua: os abolicionistas baseavam a sua causa em princípios morais, retomando a ideia da lei natural advogada por Jefferson na Declaração da Independência, e utilizando esse documento para defender os seus argumentos, fecha aspas. De fato, os principais abolicionistas compreenderam que na própria declaração já havia todo o argumento necessário para abolir a escravidão. Em 1823, o importante abolicionista inglês David Walker fez o seguinte discurso inflamado: vejam suas declarações, americanos. Vocês compreendem a sua linguagem? Escutem o que foi declarado ao mundo no dia 4 de julho de 1776. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Comparem sua própria linguagem, extraída da declaração, com as crueldades e os assassinatos cometidos por seus pais impiedosos e por vocês próprios contra nossos pais e contra nós, homens que nunca lhes fizemos, nem a seus pais, a mínima provocação. O começo da petição da abolição da escravatura, assinada por 19 escravos em New Hampshire, também deixa evidente a influência desse texto da declaração, abre aspas. A petição dos abaixo-assinados, nativos da África, agora detidos à força em regime de escravidão no estado mencionado, muito humildemente atesta que o Deus da natureza lhes deu vida e liberdade nos termos da mais perfeita igualdade com outros homens, que a liberdade é um direito inerente à espécie humana, a qual não deve ser abdicada, senão por consentimento para o bem da vida social, que a tirania pública e privada e a escravatura são igualmente detestáveis às mentes conscientes da igual dignidade da natureza humana, fecha aspas. Eram as ideias dos pais fundadores, sendo usadas uma vez mais para a luta pela liberdade contra a escravidão. William Lloyd Garrison, abolicionista e fundador do The Liberator, principal jornal abolicionista, fez alusão direta ao texto da declaração também. Acredito na parte da Declaração da Independência, em que se estabelece como verdades evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Logo, sou um abolicionista. Garrison voltou às ideias dos pais fundadores em 1833. Disse: ao som do chamado das trombetas, 3 milhões de pessoas levantaram-se do sono da morte e se precipitaram para a luta sangrenta. Acreditando ser mais glorioso morrer instantaneamente como homens livres do que desejável viver uma hora como escravos. Eles eram em pequeno número, pobres em recursos, mas a honesta convicção
de que a verdade, a justiça e o direito estavam do seu lado, os tornou invencíveis. O ex-presidente John Quincy Adams atuou como defensor dos escravos perante a Suprema Corte de um famoso caso Amistad, que virou um filme belíssimo também. Em 1841, os escravos tomaram o controle do navio enquanto estavam acorrentados, matando a tripulação, poupando apenas 2 navegadores, mas foram capturados novamente em solo americano. A sua defesa foi toda ela calcada na Declaração da Independência. Abre aspas. No momento em que se chega à Declaração de Independência e ao fato de que todo homem tem direito à vida e à liberdade, um direito inalienável, este caso está decidido. Não peço nada mais em nome desses homens desafortunados, senão o que se encontra nessa declaração. A Suprema Corte confirmou a decisão de libertar o grupo de escravos. Abraham Lincoln reconheceu na Declaração da Independência os pilares contra a escravidão também. Abre aspas, tenho convicção de que todos os registros do mundo, desde a data da Declaração de Independência até 3 anos atrás, poderiam ser investigados em vão, à procura de uma única afirmação de um único homem de que o negro não foi incluído na Declaração de Independência. Após ser eleito presidente, em 1861, Lincoln, republicano, foi mais direto ainda. Nunca tive um sentimento político que não nascesse dos sentimentos incorporados à Declaração da Independência. Por falar em Lincoln, Martin Luther King Jr., cujo feriado hoje presta homenagem nos Estados Unidos, em seu conhecido discurso no Lincoln Memorial, em 1963, sobre o sonho de viver numa nação onde os indivíduos fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da pele, disse: quando os arquitetos da nossa República escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória, da qual todos os americanos seriam beneficiários. Essa promissória dizia que todos os homens, sim, o homem branco e o homem negro, teriam garantidos os direitos inalienáveis da vida, da liberdade e da busca à felicidade. Ele completou: eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e viverá para sempre o verdadeiro significado do credo. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Infelizmente, a esquerda coletivista tem deturpado esses conceitos e o próprio discurso de Martin Luther King se transformou num hino de coletivistas que só enxergam raças, abstrações coletivistas, ignorando a menor minoria de todas, o indivíduo. A esquerda aqui nos Estados Unidos, representada pelo Partido Democrata, posa hoje como grande defensora das minorias, mas era a mais ferrenha inimiga dos direitos civis de 1964. Isso mesmo. O presidente que assinou o ato era Lyndon Johnson, é verdade, mas os deputados e senadores do Partido Democrata eram os maiores opositores a essas mudanças. O senador James Eastland, do Mississippi, não deixava o projeto ir à votação no Senado, postergando-o indefinidamente. Quando o projeto finalmente chegou ao Senado, um grupo de 19 senadores sulistas, sendo 18 deles, 18 do Partido Democrata, tentou barrar a aprovação. O mais ferrenho combatente era o senador Strom Thurmond, também ele um democrata. Na Câmara, 61% dos democratas votaram a favor contra 80% dos republicanos. No Senado, a proporção se repetiria. 63% dos democratas disseram sim e 80% dos republicanos disseram sim. Mas eu aposto que você não tinha noção disso, não é mesmo? Afinal, a esquerda foi mestre em capturar a imagem de defensora das minorias, com muita retórica e propaganda, ignorando os fatos. O racismo ainda é um problema, claro. A melhor forma de combatê-lo não é reforçando estereótipos coletivistas, e sim resgatando o sonho de Martin Luther King. Mais de meio século depois, seu legado acabou prejudicado pelas bandeiras populistas de ações afirmativas e cotas raciais. Devemos lutar pela igualdade perante as leis, não por privilégios que apenas reforçam o próprio conceito de raça. No Brasil, o combate à escravidão contou com um forte aliado na figura de José Bonifácio, o patriarca da independência. Os seus argumentos
num discurso pronunciado na Assembleia Geral em 1824, eram claramente influenciados pela visão liberal dos pais fundadores americanos. O pilar do seu discurso era moral, contra os defensores da escravidão, com base no direito de propriedade. Eis o que Bonifácio argumentou, abre aspas. Não é, pois, o direito de propriedade que querem defender, é o direito da força, pois que o homem, não podendo ser coisa, não pode ser objeto de propriedade. E acrescentou ainda, não basta responder que os compramos com o nosso dinheiro, como se o dinheiro pudesse comprar homens, como se a escravidão perpétua não fosse um crime contra o direito natural, fecha aspas. Em resumo, a escravidão é injusta, pois ignora que todos os homens merecem tratamento igual perante as leis e que eles nascem livres. Como fica claro, a escravidão foi uma prática comum até poucas décadas atrás. E ela foi finalmente abolida aonde? No Ocidente, graças às ideias iluministas e cristãs, com base no direito natural à liberdade. A Declaração da Independência foi, talvez, o mais importante instrumento contra a escravidão. A nossa liberdade não deriva do consentimento de uma autoridade qualquer, de um ministro qualquer, de um governo ou mesmo de uma maioria. Quem discorda disso precisa aceitar como legítima a escravidão se a maioria de um povo desejar assim. O principal argumento contra a escravidão, mesmo nos casos onde uma maioria de um povo vota por ela, pode ser encontrado nas magníficas palavras da Declaração da Independência Americana. Ela pode até mesmo ser chamada de Declaração da Abolição. We, the people.